Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Um privilégio poder estar aqui e estar um domingo mais louvando ao Senhor, né? Estando na presença dEle. É um privilégio para mim compartilhar a palavra do Senhor, mesmo com a dificuldade do idioma, que é normal, né? Os irmãos acham que já entendem meu português enrolado. Quem for novo aqui, que o Espírito Santo esteja ajudando você. Estou brincando, gente. Eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Uma passagem muito bem conhecida da palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e nós vamos estar lendo todo esse capítulo durante a mensagem, mas agora vamos ler o versículo 13 também. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Amém. Diz a palavra do Senhor, no nome do Pai, do Filho e do seu Santo Espírito. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O amor destes, porém, é o maior. Senhor, obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito Santo, Senhor, seja me ajudando a compartilhar o teu mensagem, Senhor. Que o nosso coração possa estar disposto para receber essa palavra, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmão. E hoje eu gostaria de compartilhar o que creio que Deus colocou no meu coração. O tema é a importância do amor. Essa passagem é uma passagem da primeira, o que é conhecido para nós como a primeira carta aos Coríntios, né? No capítulo 13. E o autor da carta, nós sabemos que é o apóstolo Paulo. Ele escreve com o desejo de dar instrução espiritual aos cristãos dessa cidade. Primeiramente porque ele tinha recebido notícias que estavam acontecendo algumas divisões no meio da igreja de Corinto. E segundo, porque nessa carta também o apóstolo responde especificamente, ele traz resposta a algumas perguntas que a igreja de Coríntios havia enviado para o apóstolo. Então ele vem a responder essas perguntas, a dar uma instrução espiritual, com o desejo que a igreja possa desenvolver a maturidade espiritual que eles estavam precisando para se tornar uma igreja forte no meio de uma cidade que infelizmente era uma cidade não muito diferente ao que nós vivemos hoje, né? Uma cidade que vivia muita corrupção e muita depravação. A cidade de Corinto, ela estava ubicada no sul da Grécia e, segundo os historiadores, não sou historiador, mas eles falam que era uma rota comercial. Então, por conta de ser um lugar onde transitava muito comércio, ela se tornou uma cidade muito rica, uma cidade que tinha muitos recursos, mas também se tornou uma cidade que era imoral mesmo para as pessoas que não eram cristãs, tá? Para nós entender, as pessoas que estavam longe de Deus consideravam a cidade de Corinto uma cidade imoral, uma cidade que era corrupta, uma cidade onde a depravação reinava, tanto que a frase corintizar, eu acho que se fala em português, se tornou um sinônimo de desenfreno, abuso e pecado. Então o apóstolo escreve essa carta com o desejo de dar instrução espiritual para a igreja. Mas como nós sabemos que toda essa palavra de Deus, essa maravilhosa palavra do Senhor foi inspirada pelo Espírito Santo, ela também tem um conselho e uma instrução espiritual para nossas vidas hoje. Quantos de vocês acreditam? Amém. Hoje aprenderemos alguns princípios que Deus quer nos lembrar por meio dessa passagem. Em primeiro lugar, vamos lá no versículo 1 e o versículo 2. E o primeiro princípio que Paulo vem a explicar para os crentes, para os cristãos, como nós queramos chamar, de Corinto, é que os dons sem amor, os dons espirituais
sem amor não servem de nada. Se vocês me acompanham a ler o versículo 1 e 2. Primeira Coríntios 13, versículo 1, versículo 2 diz: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o símbolo que retinhe. Se eu tiver o dom de profecia e souber todos os mistérios e todo o conhecimento e tiver uma fé capaz de mover as montanhas, mas não tiver amor, que diz? Nada serei. E Paulo primeiro vem a explicar ao respeito de um princípio muito importante. E antes nós precisamos entender ou lembrar que no capítulo anterior, no capítulo 12, Paulo está explicando sobre os dons. E como nós sabemos isso? Porque quando Paulo começa a falar, também eu não quero que vocês ignorem, e ele vem a tratar um tema, ele está respondendo uma pergunta. Então nós entendemos que a igreja de Corinto tinha feito uma pergunta a Paulo ao respeito dos dons. Nós já sabemos que a igreja, infelizmente, ela ainda estava envolvida com algumas coisas da vida passada deles, por conta do contexto cultural que tinha a igreja. E então eles vêm a perguntar sobre os dons. E Paulo, no capítulo 12, ele está explicando sobre os dons. Paulo faz aquela explicação falando que os dons são para a edificação da igreja. Nós temos que ter isso em mente ao respeito durante toda essa mensagem. Paulo vem explicar que os dons são para a edificação da igreja e que tem diferentes tipos de dons. Paulo vem explicar: tem esses aqui, tem os que administram, tem os que fazem milagres, e Deus instituiu profetas, mestres dentro da igreja para a edificação da igreja. E Paulo acaba o capítulo 12 falando uma coisa muito importante: mas vocês procurem os melhores dons espirituais. E depois, logo depois de falar essa explicação sobre os dons, Paulo vem a dizer: mas agora eu quero ensinar para vocês um caminho ainda mais excelente. Eu quero ensinar para vocês um caminho melhor. Agora que já expliquei sobre os dons que são para a edificação da igreja, eu quero mostrar uma coisa mais para vocês, um caminho mais excelente. E Paulo nesse capítulo ensina um caminho mais excelente, um caminho melhor. E ele começa a dizer: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um símbolo que retinhe. Nós já conhecemos esse versículo. Os coríntios estavam fascinados pelos dons espirituais, porque um problema que eles tinham é que eles não tinham desenvolvido essa maturidade espiritual, e eles estavam fascinados pelos dons espirituais, fascinados com o dom da profecia e fascinados particularmente com o dom de falar em outras línguas, que é um dom necessário para quê? Para a edificação da igreja, como Paulo vem a explicar. Mas Paulo explica, dando esse exemplo, pegando o dom de falar em outras línguas. Ele diz: mesmo que eu falasse as línguas humanas, ou se eu falasse todas as línguas angelicais, mas eu não tiver amor, eu nada serei. Sou como símbolo sou como o sino que ressoa ou como o símbolo que retinhe. Ele vem a explicar que sem amor, se nós temos todos os dons, se possuímos toda a capacidade espiritual de falar em outras línguas, mas não temos amor, somos como um metal que produz som, mas que não tem vida. Isso é o que ele está querendo explicar. E o autor continua, direcionado pelo Espírito Santo, dizendo no versículo 2, se vocês me acompanham: se eu tiver o dom da profecia e saber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover as montanhas, mas não tiver amor, eu nada serei. Essa é a palavra do Senhor. E ele continua explicando, e nós vemos que esses exemplos que o apóstolo está falando não são coisas simples, igreja. Ele está falando: se eu tenho o dom da profecia, e ele continua falando: se eu tenho o dom de fazer milagres. E o exemplo, especificamente, quando ele fala: se eu tenho todo o conhecimento. Quando fala todo o conhecimento, me lembra sempre de uma pessoa que eu conheci, que impactou muito minha vida, um pastor jovem. O nome dele é Moisés. Bom que eu sou missionário, que eu posso contar história de pessoas que estão lá, igreja. Mas eu lembro sempre que Moisés, ele me impactou muito, porque ele era um jovem pastor,
que ele era casado, eu acho que era um pouquinho, mas tinha a minha idade mais ou menos. E ele era uma pessoa que amava a Escritura, que amava aprender sobre a palavra de Deus. E eu lembro que eu conheci ele porque ele estudava no instituto teológico com um companheiro, um amigo meu. Mas ele tinha saído da faculdade, especificamente da carreira de teologia. E ele sempre contava que ele abandonou, ou ele saiu da faculdade, da carreira de teologia. Eu perguntei, mas por que você fez isso? Por que você abandonou a carreira de teologia? E eu nunca vou me esquecer quando ele falou, porque eu conheci pessoas lá, eu conheci alguns dos meus professores que eram as maiores, que tinham tanto conhecimento, eles podiam falar para você livros de teologia de cor, eles tinham tanto conhecimento, mas eles não tinham uma vida espiritual. E eu me lembro que ele falou, eu nunca vou me esquecer quando ele falou, eu saí porque eu tinha medo. Medo de quê? Medo de me tornar da mesma forma. Porque não importa quanto conhecimento eu possa ter da palavra de Deus, o conhecimento não é ruim, tá? O conhecimento é para edificação, mas não importa quanto conhecimento eu tenha da palavra de Deus, se eu não tiver amor, a palavra de Deus me fala que eu nada serei. E ele continua falando ao respeito de outra coisa que é essencial para nós como cristãos. Ele faz referência às palavras de Jesus em Mateus capítulo 17, se vocês me ajudam aí na tela a colocar, Mateus capítulo 17, versículo 20, quando Jesus, o mestre, o nosso rei, quem morreu por nós lá na cruz, ele está falando sobre a fé, e diz a palavra do Senhor, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Quando Paulo está falando, e se eu tiver a fé capaz de mover as montanhas daqui para aquele lado, ele está fazendo referência às palavras de Jesus, tomando como exemplo as palavras de Cristo Jesus, quando ele estava aqui na terra, e deu aquele exemplo de fé. E por que ele está tomando um exemplo tão radical? Para que a igreja de Corintos possa entender, e para que nós também, como filhos de Deus, possamos entender que mesmo tendo todo o conhecimento, mesmo tendo toda a palavra de profecia, mesmo que eu entenda os mistérios, mesmo que eu faça milagres incríveis, mas se eu não tiver amor, a palavra diz que nada serei. É por isso que a igreja não pode, vamos falar disso mais na frente, mas não podemos nos focar nos talentos. Não podemos colocar nosso foco, é que aquele irmão consegue fazer isso aqui. Não, é que eu tenho todo o conhecimento, porque a palavra diz, Josué, não importa quanto você sabe, não importa quantos dons espirituais você tem, não importa quantos enfermos você já curou pelo poder do Espírito Santo, se você não tem amor, nada você será. Precisamos ter o amor. O amor não é mais uma coisa a colocar na lista da vida cristã. É central dentro da vida de cada filho de Deus que foi lavado com o sangue de Cristo Jesus. Glória a Deus. Quando o escritor fala de amor, nós precisamos lembrar que ele está falando do amor ágape. E nós já sabemos que essa palavra é a quarta palavra grega para definir o amor. Não é o amor eros que ele está falando, não é sobre o amor fileus, com certeza, o amor entre família, o carinho que você pode ter naturalmente por alguém que você ama, alguém cercano a você, mas ele está falando do amor ágape, que é um amor que ama sem mudar, é um amor que se entrega e que dá sem pedir ou esperar nada em troca, é um amor tão grande que pode ser dado a alguém desagradável ou indesejável. É um amor sacrificial, e a palavra tem pouco a ver com sentimentos ou com emoções, mas tem muito a ver com negar a si mesmo por amor ao outro. Então, quando Paulo está dizendo, se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, não está falando de um sentimento, não está falando do que as pessoas hoje em dia definem como amor, porque hoje em dia tem uma definição errada de amor, de falar, mas eu me sinto feliz, mas eu me sinto que sou assim, é que aqui eu estou me sentindo bem. Não, mas o amor que Paulo está falando é um amor que dá sem pedir nada em troca. E me chama a atenção que fala um amor que se entrega até uma pessoa que era desagradável, como quando Romanos vem a falar que mesmo quando nós ainda éramos pecadores, Cristo Jesus morreu por nós. É um amor sacrificial,
é um amor extraordinário, é um amor que vem a superar todo conceito, toda expectativa humana. E este não é um assunto, o que Paulo está falando aqui para nós entender, não é um assunto de o amor contra os dons. Paulo não está falando, vou ensinar para vocês que o amor é melhor que os dons. Vou ensinar para vocês que vocês precisam de amor, mas não precisam de dons. Não, Paulo está falando que é impossível que nós operemos os dons espirituais dentro da igreja sem ter amor, porque os dons são para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Mas igreja, é impossível ter edificação sem amor. Precisamos ter amor para ser edificados uns aos outros. Precisamos que esse amor possa viver em nós. A forma correta de operar os dons espirituais é ter esse amor ágape do qual Paulo está falando. Quando eu tenho um dom, sim, mas quando eu tenho um dom, não pode ser talvez o dom de falar em outras línguas, o dom de fazer milagres, mas talvez eu tenha o dom de administrar, o dom de compartilhar, porque vocês sabiam que também um dom, o dom de dar, o dom de administrar bem, o dom de servir aos outros. Mas esse dom que eu tenho, ele precisa ser operado dentro do marco perfeito do amor. O dom que Deus me entregou, o dom que Deus colocou nas minhas mãos, aquilo que Deus colocou na minha vida, na minha família, é para servir aos outros. Mas quando eu vou servir aos outros, eu preciso fazer aquilo com amor. Não importa quantas crianças eu já alcancei, não importa quantos trabalhos eu já fiz na igreja, não importa quantos países visitei, não importa quantos sermões eu já preguei, mas se eu não fiz aquilo com amor, a palavra me diz que eu nada serei. Tudo aquilo que eu faça para servir a igreja, para a edificação da igreja, como foi instituído na palavra de Deus, precisa ser com amor. Segundo lugar, Paulo vem explicar que as ações sem amor são infrutíferas. Se vocês me acompanham no versículo 3, Paulo continua falando. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Ele se coloca em primeira pessoa. Se eu der aos pobres tudo que eu possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. E essa aí é a NVI, mas se vocês podem colocar por favor a Almeida revisada e corrigida, ela vem a falar um pouquinho diferente, talvez a versão que nós conhecemos. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitará. Tem uma variação aí das duas traduções, porque alguns manuscritos falam, e se entregar meu corpo para me gloriar, mas tem uns que falam, e se eu entregar meu corpo para ser queimado. A NVI vem a traduzir, se eu entregar meu corpo para me gloriar, né? Que explica um pouco mais fácil, mas a ideia central que Paulo quer expressar é a mesma. Ele continua dizendo, se eu der aos pobres tudo o que eu possuo, tudo o que eu tenho, se eu entregar, e essa também é uma referência ao que Jesus mandou ao jovem rico fazer em Mateus capítulo 19, versículo 21, quando aquele jovem rico chegou na frente de Jesus e falou, mestre, que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus manda, você já sabe a lei, vai. E ele fala, tudo isso aí eu já fiz, então vai, vende você todo o que você possui, tudo o que você tem e dá aos pobres. Mas nós sabemos já o que aconteceu na história, né? Mas Paulo vem a trazer esse exemplo aqui do que Jesus mandou fazer ao jovem rico. E o escritor usa esse exemplo de uma ação tão forte de generosidade que pode parecer, para explicar que mesmo entregando tudo o que você possui, tudo o que você tem, tudo o que eu tenho, mas se não tiver amor, é infrutífero. É interessante que ele coloca a palavra infrutífero, e colocando esse exemplo do jovem rico que Jesus mandou, vai, vende tudo o que você possui, vende tudo o que você tem. E Paulo vem a dizer, mesmo que eu entregue tudo o que eu tenho, mesmo que eu distribua tudo o que eu tenho para alimentar aos pobres, mas se eu não tenho amor, isso não vai trazer nenhum fruto para a minha vida. Isso não vai gerar nenhum fruto na minha vida, porque eu estou fazendo aquilo sem o ingrediente perfeito do amor. Depois ele vem a dizer,
Na segunda parte, ele explica uma ação ainda mais radical para nós, né? E ele diz: e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E no mundo de hoje, né, se nós vemos, talvez podemos pensar: mas se uma pessoa entrega seu próprio corpo, Josué, se uma pessoa se entrega e morre por aquilo que acredita, eu acho que então o que aquela pessoa está fazendo é certo, né? Ela tem uma forte convicção no que ela crê. Mas Paulo vem a dizer: mesmo se eu me entregar, e essa aqui é a ação mais radical que pode existir, né? É o que nós conhecemos como o martírio. Mas ele vem a dizer: mesmo se eu entregar meu corpo para ser queimado, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: mesmo se eu entrego meu corpo, mas se não tenho amor, isso aí não serve de nada. Tem o comentarista vem a dizer que houve alguns dos primeiros cristãos que foram tão arrogantes ao ponto de pensar que o sangue do martírio removeria qualquer pecado. Eles estavam tão orgulhosos da sua habilidade de suportar o sofrimento por Jesus, que achavam que isso era o mais importante na vida cristã. É importante sim, mas não é o mais importante. Hoje em dia nós conhecemos pessoas que são capazes de morrer por aquilo que acreditam, mesmo que nós sabemos que aquilo que acreditam é totalmente longe da palavra de Deus. Hoje em dia tem pessoas, no momento missionário estávamos orando por um país muçulmano, né? Quantos vamos continuar orando por esse país? Mas nós já sabemos que tem países muçulmanos onde tem grupos radicais muçulmanos que eles morrem literalmente pelo que eles acreditam. Tem pessoas que se jogam literalmente, entregam a sua vida, entregam a integridade física do seu corpo, são capazes de sofrer muita coisa por aquilo que eles acreditam, mesmo que nós sabemos que está totalmente longe da palavra de Deus. Então o fato de uma pessoa fazer uma ação tão radical como se entregar a suportar sofrimento, entregar o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, vem a dizer a palavra do Senhor, isso não serve de nada. Mesmo você fazendo uma ação tão radical, vem a colocar o exemplo aqui Paulo. E nosso Senhor Jesus explicou claramente que uma ação superficial nunca vai ser sinal de que nós somos os verdadeiros discípulos. Eu quero convidar vocês a lerem João capítulo 13, versículo 35, quando Jesus vem a dizer especificamente qual que é a sinal da autenticidade da nossa fé. João capítulo 13, versículo 35, diz a palavra do Senhor: nisto todos conhecem, deste modo, obrigado, todos saberão que são os meus discípulos, se vocês, que diz a palavra, amarem uns aos outros. Então, o que Paulo está tentando explicar é o que o Senhor Jesus já tinha falado, que o sinal de nós ser verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos, não é que tanto eu tenho os dons espirituais, não é que tanto eu sei falar em outras línguas, não é que tanto eu posso fazer uma ação superficial. Jesus não falou: todos vão conhecer vocês porque vocês vão fazer isso ou aquilo, todos vão conhecer vocês porque vocês têm essa habilidade ou porque vocês têm esse dom. Não, Jesus vem a falar: todos vão conhecer vocês porque vocês se amam uns aos outros. Todos vão reconhecer vocês porque vocês têm esse amor perfeito. Todo mundo vai lembrar de vocês e vai reconhecer que vocês são meus verdadeiros discípulos, porque vocês mostram e refletem desculpa, meu português acabou, porque vocês estão refletindo esse perfeito amor que eu tenho. E não é uma ação superficial que vai nos identificar como cristãos, porque nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava lá na cruz, Ele não fez uma ação superficial quando Ele foi morrer na cruz. Ele fez uma ação sincera de amor puro e profundo que Ele sentiu por cada um de nós. E como nós sabemos isso? Porque quando Jesus Ele se encontrava lá na cruz, Ele não estava dizendo: que bom que já vai passar isso, eu vou voltar lá no céu para estar lá no trono de glória, onde não tenho que suportar essas pessoas, onde não tenho que ver essa poeira aqui, gente, onde eu não tenho que escutar essas perguntas que me fazem essas pessoas aqui. Não, Ele estava falando lá: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo.
Ele estava morrendo lá na cruz, fazendo uma ação radical, sim, mas uma ação que estava baseada no amor. Cada ação que eu faço, cada coisa que eu faço aqui, cada coisa do meu agir, se ela está baseada no amor, vai dar glória e honra ao nome de Jesus Cristo. E as pessoas vão conhecer que nós somos filhos de Deus pelo amor que nós mostramos uns pelos outros, pelo amor que nós mostramos para aquele que está perdido, pelo amor que nós temos. As pessoas vão identificar: essa pessoa é cristã. Por quê? Porque pode curar enfermos? Não, porque mostra o perfeito amor de Cristo Jesus. Esse é o sinal de que nós somos filhos de Deus. Esse é o sinal de que nós somos cristãos. Não é o quanto eu faço, mas com o amor que eu faço aquilo para a glória do Senhor Jesus. Aí tem um exemplo em João, sempre no capítulo 13. Eu achei muito interessante que depois de Jesus explicar qual que é o sinal, qual que vai ser essa identificação dos seus discípulos, ele vem a ter uma conversa que nós já conhecemos com Pedro. E Simão Pedro lhe perguntou, João capítulo 13, versículo 36 ao 38. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? E depois ele vem a falar: darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim. Em verdade lhe digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Para que nós possamos ser cristãos que amam o Senhor, que honram o Senhor, não precisamos dizer: Senhor, darei a minha vida por ti, mas sim: Senhor, me ajude a te amar e amar mais ao meu próximo. Pedro estava falando para o Senhor: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Eu quero te seguir, eu vou entregar a minha vida por ti, Senhor Jesus. Eu vou entregar a minha vida por ti. E o Senhor, que conhecia perfeitamente o coração de Pedro, vem a falar essas palavras que são tão fortes: você vai entregar a sua vida por mim, Pedro. Eu conheço o que tem no seu coração. Por isso nós precisamos dizer: Senhor, me ajude a te amar e amar mais ao meu próximo. Em terceiro lugar, Paulo vem a explicar como se vê o amor nos cristãos. Se vocês me acompanham no versículo 4 ao 7, sempre no capítulo 13 de Coríntios. Tem essa passagem que nós já conhecemos. E vem a dizer o versículo 4: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vanagloria. Vanagloria ou vanagloria? Tá, não se vanagloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E Paulo vem a explicar, para que os coríntios não tenham a pergunta: mas Paulo, qual que é a definição de amor? Ele vem a explicar o amor de forma muito simples. Ele explica claramente, com exemplos práticos, não como se sente o amor, mas como se vê o amor na vida do cristão. E ele vem a explicar no versículo 4 essas duas qualidades: o amor é sofredor ou é paciente, e o amor é benigno ou é bondoso. Uma pessoa com amor tem a capacidade de esperar, de aguardar, de sofrer. E um cristão com amor, com certeza, é bondoso. Depois ele vem explicar 8 coisas que o amor não é. Ele vem explicar com outro exemplo prático como é que não se vê o amor. E ele vem explicar: o amor não inveja, versículo 4 ao 6. O amor não se vanagloria, não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não procura os próprios interesses, o amor não se ira, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Paulo explica que qualquer um de nós, agindo com essas atitudes, com certeza
não está agindo com amor, né? Ele explica: o amor não se vanagloria. Quem ama é capaz de fazer um bom trabalho sem precisar de reconhecimento, sem precisar ser o centro de atenção. Aquela pessoa que ama é capaz de dar. Aquela pessoa que ama é capaz de fazer um ótimo trabalho, mesmo que todo mundo está vendo, mesmo que ninguém está vendo, porque está fazendo aquilo com amor, porque o amor não se vanagloria. Depois vem explicar: o amor não se orgulha. E se nós vemos todos esses tipos todas essas descrições de como não é o amor, é muita coisa que talvez não pode ser muito polêmica, mas que são atitudes que muitas vezes entram em nossa vida. Tem uma história do missionário William Carey. Quantos de vocês já ouviram do missionário William Carey? Ele é considerado o pai das missões modernas, um dos maiores missionários no país da Índia. Fundou, eu acho que umas 3 faculdades lá. E tem uma história, porque quando Deus chamou ele agora é conhecido por todos os cristãos do mundo. Nós podemos ir em qualquer país que já tem um cristianismo, e eles vão saber, provavelmente vão ter ouvido quem era William Carey. Mas quando Deus chamou ele se dedicava a consertar sapatos. Ele se dedicava a consertar calçado. Ele foi chamado num contexto muito humilde, e Deus chamou ele para pregar o evangelho, para ir para as nações, para fazer a obra dele, porque o chamado vem de Deus, e ele chama a quem ele quer, do jeito que ele quer, né? Então Deus chamou William Carey. E tem uma história que uma vez ele estava sentado na mesa com muitas pessoas, e uma pessoa que tinha a intenção de humilhar ele, de colocar ele numa posição desconfortável, podemos dizer assim, ele perguntou, tentando insultá-lo em voz alta: Senhor Carey, ouvi dizer que antes você era sapateiro. Então o missionário respondeu: não, sua senhoria, eu não era sapateiro, eu apenas consertava calçados. Nem sapatos eu sabia fabricar, eu somente consertava aqueles sapatos. Porque o amor não precisa se orgulhar. Ele era um homem que já estava fazendo muito para a obra de Deus. Ele poderia ter falado: ah, sapateiro, você não sabe o que eu estou fazendo na obra do Senhor. Mas a atitude de um verdadeiro cristão, que tem o amor de Cristo Jesus, é responder com o desejo de não nos orgulhar. Porque se qualquer coisa nós temos feito para a obra do Senhor, quantos aqui temos trabalhado para a obra do Senhor? Eu sei que muitos dos que estão aqui temos trabalhado longo tempo para a obra do Senhor. Pessoas que têm muito mais tempo do que eu servindo na obra do Senhor. Mas tudo o que nós temos feito para a obra do Senhor, tudo o que Deus tem permitido que nós fazemos para a obra dEle, não é para nos orgulhar, mas é para dar glória e honra ao nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo o que nós temos feito, tudo o que nós estamos fazendo aqui, cada coisa que eu tenho oportunidade de fazer, não é para me gloriar, não é para o meu nome, é para que o nome de Jesus seja exaltado sobre todo nome. Se eu recebo alguma fama, diz aquele louvor, que o nome de Jesus seja exaltado. O amor não se orgulha, o amor não busca seu próprio interesse. E depois ele vem a falar 4 coisas que o amor faz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E sem dúvida é uma descrição extraordinária do que o verdadeiro amor faz. Paulo não está falando de um amor superficial, não está falando de um amor que pode ser encontrado hoje em dia, quando as pessoas falam: ah, eu amo isto, eu quero isto, ah, eu adoro aquilo, eu quero isso lá. Não, está falando de um amor radical, de um amor profundo, porque esse é o amor que Cristo Jesus nos chama, nós como igreja, a ter, para amar uns aos outros e para amar aquele mundo que está lá fora e está perdido e precisa conhecer a Jesus. Esse é o amor que Jesus está falando. Esse é o amor que Paulo vem a falar. Tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. E se nós vemos essa descrição de amor, irmãos, eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu me sinto muito confrontado quando eu leio essa descrição de amor. Por quê? Porque tudo que está falando, meus queridos irmãos, não sei se você se sente assim, mas eu me sinto muito confrontado, porque é uma descrição de amor muito forte. Ele está falando: o amor não se irrita,
o amor não trata mal as pessoas, o amor não é egoísta, o amor não inveja, o amor não busca o seu próprio interesse. Ele está falando de um amor tão radical, mas se nós vamos ler, eu quero pedir para vocês me acompanharem e ler de novo, e se vocês veem essa descrição de amor, só encaixa com uma pessoa que eu conheço perfeitamente, nosso Senhor Jesus Cristo. E se vocês leem comigo agora, e se você coloca o nome do nosso Senhor aí, e você vê que se você fala, porque Jesus, Ele é paciente, Jesus, Ele é bondoso, Jesus não inveja, Jesus não se vanagloria, Jesus não se orgulha, Jesus não maltrata, Jesus não procura os seus próprios interesses, Ele não se ira, Ele não guarda rancor, Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Jesus tudo crê, tudo sofre, tudo espera, Jesus tudo suporta. Só Ele tem esse perfeito amor. E por isso que o nosso chamado é para ser mais como Cristo Jesus. O propósito dessa mensagem não é para nós sair daqui com depressão, meus irmãos, e pensar, pronto, eu não consigo amar desse jeito, Josué. Eu não tenho esse tipo de amor, Josué. Mas sabe por qual que é o propósito dessa mensagem? Que Cristo Jesus nos está chamando e nos está falando para nos tornar cada dia mais como Ele é. Que o nosso caráter possa ser mudado para se tornar mais como o caráter de Cristo Jesus, que tem esse perfeito amor, que nos mostrou esse perfeito amor e que agora nós precisamos refletir para aqueles que estão perdidos. Mas nós, como sabemos, não vamos nos tornar como Cristo Jesus se não deixamos que o Espírito Santo trabalhe em nós. Depois, em 2 Coríntios, vem a falar Paulo que somos transformados de glória em glória, conforme a imagem de Cristo Jesus, por meio do seu Espírito Santo. Não, talvez agora eu não encaixo perfeito com essa descrição de amor, mas Jesus está me chamando para que eu possa me tornar mais como Ele, mais conforme o caráter de Cristo Jesus. Que eu possa deixar o Espírito Santo trabalhar mais na minha vida. Para quê? Para que você pode colocar seu nome aí, para que eu, Josué, possa me tornar mais parecido com Cristo Jesus, e que cada dia o Espírito Santo transforme mais uma área na minha vida, e eu possa me tornar mais como Ele. Então sim, eu vou começar a ter essa descrição de amor, de falar que o amor não se irrita, que o amor não busca o seu próprio interesse, que o amor tudo crê, tudo suporta. Esse amor que nós precisamos ter. Não importa quantos dons eu tenho, meus irmãos, não importa quanto eu sei, quanto conhecimento eu possa ter, isso aí não vale de nada se eu não tenho amor. E esse amor é o que nos vai identificar como filhos de Deus. Eu quero convidar vocês a vir um momento na presença do Senhor. Pode ficar de pé se você quiser, se você se sente mais à vontade sentado. Se o ministério de louvor poderia me ajudar. Eu queria convidar vocês a vir um momento diante da presença do Senhor. Para falar com o único que é capaz de nos tornar, de nos transformar mais como Cristo Jesus. Feche seus olhos aí, onde você está. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, porque você nos lembra da importância tão alta que tem o amor, Senhor Jesus. Da importância perfeita do amor, Senhor. Não importa o que nós temos alcançado, Senhor Jesus. Não importa quantos anos talvez nós temos estado aqui, Senhor Jesus. Tudo que nós temos feito, tudo que nós temos alcançado, Senhor Jesus, é pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor Jesus. Mas nós estamos hoje na Tua presença, Senhor, sabendo que nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. Não sei se você quer se render diante da Sua presença, mas eu preciso. Espírito Santo, precisamos da Tua obra perfeita em nossa vida. A Tua palavra diz que somos santificados pelo Espírito Santo. A Tua palavra me diz que é o Teu Espírito que me torna mais parecido com Cristo, Senhor. E hoje nós estamos na Tua presença, sabendo que precisamos ser mais parecidos com Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Senhor, não preciso mais me orgulhar, não preciso mais confiar no que eu sou, Senhor Jesus.
Oh, aleluya, Señor. Espíritu Santo. Oh, aleluya, aleluya. Fale com o Espírito Santo nesse momento. Eu preciso me tornar mais parecido contigo, Senhor Jesus. Eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida. Se você reconhece, Senhor, eu preciso dar mais lugar ao agir do Teu Espírito Santo, para que o Senhor transforme tudo que eu sou, Senhor Jesus. Eu sou a primeira pessoa que preciso de Ti aqui neste lugar. Oh, aleluya, Espíritu Santo. Oh, aleluya. Espírito Santo, fica à vontade no meu coração, fica à vontade na minha vida, fica à vontade na minha mente, Senhor Espírito Santo. Quem me livrará? Paulo falou desse corpo. Quem me livrará da minha natureza humana? Somente o Teu Espírito Santo. Quem me livrará? Aleluia. Senhor, que a nossa vida possa ser direcionada por Ti, que a nossa mente possa ser direcionada por Ti, Senhor Jesus. Ajuda-nos a amar uns aos outros, Senhor, mais. Ajuda-nos a amar aquele que está perdido. Ajuda-nos a amar, Senhor Jesus. Aleluia. Te entregamos o nosso coração, Senhor. Te rendemos todo o que nós somos, Senhor. Te rendemos todo o que nós somos, Senhor Jesus, para que a Tua presença possa trabalhar em nossa vida, Senhor Jesus. Obrigado porque Tu finalizarás a obra que começaste em nossa vida, Senhor Jesus. Aleluia. Em cada coração disposto, Senhor, em cada vida que está neste lugar, que durante essa semana possamos ver o Teu agir em nossas vidas, possamos ver o Teu Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, Senhor Jesus. Aleluia. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa a Tua igreja com o maior bem que tem sobre a face da terra, que é a Tua presença, Senhor Jesus. Nos enche com a Tua presença, nos direciona com a Tua presença, Senhor Jesus. Todo o nosso ser, todo o que nós somos, Senhor Jesus. Aleluia.